O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa sentar-se à mesa? Pelo contrário, não vai dizer a ele: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás também comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração. Ouve vosso Deus. Não fecheis o coração. Ouve vosso Deus. Amados irmãos e irmãs, celebramos mais um dia do Senhor, oportunidade de ouvirmos a palavra, nos alimentarmos da Eucaristia, estarmos em comunidade para que a nossa fé cresça a partir da experiência com Deus. Vejam que hoje a liturgia nos propõe uma bonita reflexão sobre a fé. A partir do pedido dos apóstolos, Jesus estava com os 12, e eles então, diz a ele, dentro de um contexto, estavam a caminho de Jerusalém, tinham acabado de ouvir Jesus contar a parábola do pobre Lázaro e do homem rico. Então olham para Jesus e pedem: Senhor, aumenta-nos a fé. A gente poderia se perguntar se a fé, ela pode ser medida, ela pode ser aumentada, e a resposta, na verdade, é que mensurada às vezes não, mas que ela cresce, ela pode crescer sim, mediante as nossas escolhas. E aí eu diria que é muito importante a gente entender que o depósito da fé que recebemos, conforme está na segunda leitura, precisa ser guardado por nós para crescermos na fé. Como então que a gente cresce na fé? Primeiro, a partir de uma relação profunda com Deus. A gente cresce quando tira oportunos momentos para estar com Ele, seja na oração, seja na celebração, seja meditando a palavra, seja sobretudo buscando conhecer a fé. A nossa fé é de uma riqueza gigantesca e valeria muito a pena que a gente se dedicasse à oração, ao estudo da fé, ao conhecimento de nossas verdades, a celebrar no dia do Senhor. Tudo isso, sem dúvida nenhuma,
é a marca de uma fé que vai crescendo, que vai se lapidando devido à proximidade com Deus. Então a fé, ela vai aumentando a partir dessa relação. E aí Jesus, para exemplificar isso, ele vai contar a primeira parábola do Evangelho. Ele vai dizer assim: se vocês tivessem fé, pequena como o grão de mostarda, poderiam dizer à amoreira para mover-se de um lugar onde ela está plantada até o mar, e ela iria obedecer. Primeiro, eu quero falar da semente da mostarda. Semente da mostarda no Oriente era conhecida como a menor semente de todas, mas quando plantada, ela se tornava a maior das hortaliças. A semente tem dentro de si uma força capaz de crescer. Tem elementos externos como o agricultor, o fato de adubar a terra, o fato de pôr água, só que tudo isso não faz sentido se não houvesse a força que vem de dentro da própria semente. Toda semente de mostarda é em potência absoluta uma grande hortaliça. E aí a gente começa a entender que a fé é do mesmo jeito. É algo cultivado dentro de nós. É uma força e uma potência que, quando cuidada por nós, é capaz de realizar o impossível. E aí a gente escuta Jesus dizendo: se a tua fé fosse pequena, você moveria uma árvore. Aqui, na verdade, a gente precisa notar que uma parábola, ela tem um efeito educativo, mas ao mesmo tempo, ela usada por Jesus com um exagero, com até uma hipérbole bem gigante, é um chamado a percebermos que ali está o enigma do Evangelho. E qual é o enigma? Se você tiver fé, você movimenta uma árvore. Aqui, o que Jesus está querendo dizer é que a fé, ela tem por detrás dela o Deus do impossível. O que para nós seria impossível, para Deus não é. Racionalmente, mover uma amoreira é impossível para nós, até porque ela é uma das árvores que tem a raiz mais extensa e mais profunda. Movê-la de um lugar para o outro é praticamente impossível. Mais impossível ainda seria plantá-la no mar, para nós, mas para Deus não é. E aí a gente entende que a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento e no que ouvimos na primeira leitura e no Salmo, para entender a força da fé. Sabe que a fé, ela tem junto a ela a confiança. À medida que eu cresço na fé, eu confio mais em Deus. Eu vou dando a Ele o direcionamento da minha vida. E nós ouvimos lá na profecia de Abacuque a grande pergunta: e aí? E as nossas orações? Como, na verdade, lidar com as orações que não foram ouvidas? Como tocar o coração de Deus? E aí a primeira leitura é concluída com Abacuque dizendo: o justo vive pela fé. E essa fé, na verdade, ela vai crescendo à medida que a gente busca, procura, confia e não murmura e reclama. Nós ouvimos no Salmo um episódio do povo de Deus em que deixa-nos muito claro o quanto nós somos propensos a não acreditar, a duvidar de Deus, a sempre estar pedindo provas e a colocar Deus em xeque. Ainda mais nos nossos tempos modernos, que a gente muitas vezes pensa que somos deuses de nós mesmos, que tudo que acontece conosco é por pura capacidade nossa. E vejam, o povo de Deus
em determinado momento, chegam em massa em Meriba e começam a reclamar. Reclamam muito. Dizem assim a Moisés: ô Moisés, você tirou a gente lá da escravidão do Egito para trazer a gente para morrer de sede. Nós temos sede, cadê a água? Eles reclamavam de tudo. Reclamavam do maná, reclamavam do sofrimento, reclamavam do calor, murmuravam e murmuravam sem parar. E aí então Moisés, na sua oração, ele diz ao Senhor: olha, não aguento mais, esse povo só reclama, o que eu vou fazer que eles estão com sede? E Deus diz assim a ele: Moisés, você vai até um amontoado de rochas, chegando lá, você vai bater o cajado e de lá vai brotar a água. Impossível para nós isso, mas Moisés obedece. Moisés vai, bate o cajado na rocha e de lá brota a água. E aí então, aquele dia, Moisés diz: não fechem o coração, ouvi a voz de Deus, não feche o coração como em Massa e Meriba, naquele dia em que nossos pais duvidaram de Deus. Não duvidem da graça de Deus, não duvidem da força de Deus, não duvidem da força da fé. E aí então, a gente vai percebendo a grandeza da experiência e da confiança nele. A gente poderia se perguntar assim: tá, mas e as minhas orações não ouvidas? Porque muitas pessoas dizem para mim: padre, eu rezo tanto, mas não acontece. Por quê? Por que que não acontece? Primeiro, porque reza pouco. A gente reza muito pouco. Devia rezar muito mais. E às vezes, a estratégia de Deus para nos colocar perto dele é dar a nós a necessidade da oração e rezar sempre, e rezar sem cessar. Mas, se não somos atendidos, é porque não é hora, é porque não é aquilo que Deus quer para nós, é porque naquele momento, aquilo que nós estamos pedindo não corresponde ao sonho de Deus para nós. Então nós não somos atendidos. Há muito que nós não ouvimos, há muito que nós não sabemos, mas Deus sabe, Deus ouve tudo, e no momento certo e oportuno, Ele faz com que as coisas aconteçam. Então, a tua oração não ouvida é porque não era para acontecer, ou você ainda terá que ficar muito perto de Deus, muito mais perto dEle, para ser atendido ou atendida. E aí, resta-nos, na verdade, compreender que sim, a fé cresce quando a gente não tem o coração endurecido, quando a gente reza, quando a gente para de reclamar, e quando a gente busca a palavra, os sacramentos e a Eucaristia. E por fim, nós temos uma segunda parábola no Evangelho, também muito interessante. É a parábola do empregado que fez aquilo que era a obrigação dele. Sabe, é muito bom a gente sempre refletir se aquilo que a gente faz, seja no nosso trabalho, seja até na igreja e na comunidade, é bem feito. Porque à medida que eu fizer bem feito, eu fico feliz. Nós não nascemos para nos fechar em nós mesmos. Assim como a árvore não é para ela mesma, ela dá fruto para os outros comerem. E à medida que a gente faz bem feito aquilo que é nosso papel e nossa responsabilidade, além de estarmos acertando naquilo que é dom e vocação, nós também acertamos na autorrealização. Então, sempre tragam consigo a grandeza de fazer bem feito. E quando eu faço bem feito, eu não preciso que ninguém reconheça. Eu não preciso que ninguém fique me bajulando. Eu não preciso, na verdade, sentar à mesa do patrão antes de servi-lo.
Eu preciso, na verdade, saber que fazendo bem feito, estarei realizado e farei a minha obrigação. Então, servir pressupõe humildade, pressupõe simplicidade, e não prestígio, e não querer, na verdade, os mais importantes lugares, porque de fato, servir pressupõe um coração simples, pequeno, e que não busca os primeiros lugares, mas que sabe que tudo que é feito com amor nos traz alegria. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé aumente cada dia mais e que o nosso serviço seja simples e gratuito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.